mas tem características estampadas numa pessoa daquilo que ela é portadora patologicamente. Medicina de precisão, ela traz exatamente a informação que a gente não tinha e que a gente passou a ter depois que o projeto Genoma foi concluído. Então a gente passou a entender várias nuances de diagnóstico para conseguir trabalhar um diagnóstico mais preciso. Oportunidade, nós estamos te dando a oportunidade de levar a vida que você escolheu, com a oportunidade de ter uma longevidade de qualidade, que há 20, eu digo até que 10 anos atrás, 10 anos mais ou menos, não existia isso. Não tinha, nem se falava sobre esse assunto. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast da Testify, o Laudo Bom da Vida. É um podcast que trata de assuntos relacionados à saúde e à genética de alta complexidade. Eu sou Mesa Capo, faço parte da equipe da Testify e hoje a gente vai tratar do tema sobre como identificar e tratar processos inflamatórios intestinais. E para isso, nós trouxemos aqui dois feras para falar sobre esse assunto. A doutora Gabriela Basílio e o doutor Gustavo Janaldes. Para começar, eu gostaria de pedir para a doutora Gabriela e para o doutor Gustavo que falassem um pouquinho da experiência, da sua formação acadêmica, para que o pessoal que está nos assistindo possa conhecer vocês melhores. Ok, primeiro, muito obrigada. Estou muito lisonjeada de fazer parte desse podcast, ainda mais com um assunto que eu amo trabalhar, que é genética, complexo, mas muito sólido, muito consistente na nossa área. Eu sou nutricionista, vai fazer 14 anos. Eu sou especialista inicialmente em saúde pública, devido à amplitude que a saúde pública abrange, cirurgia bariátrica pré e pós-operatório. Aí, ao longo do caminho, fitoterapia, doenças crônicas não transmissíveis e por aí vai. É um trabalho geral. Na verdade, eu como nutricionista, eu sou focada em metabolismo e patologias. Eu não sou a nutricionista exclusivamente focada em dietoterapia. O meu trabalho em dietoterapia hoje consiste em trabalhar a relação do período dietoterápico em relação à doença. Por isso, trazer a genética como parte do tratamento nutricional que eu realizo clinicamente todos os dias. Você, doutor Gustavo, qual a sua experiência? Farmacêutico bioquímico, laboratorista desde sempre, cofundador aqui da Testify. Aliás, aproveito para agradecer a sua presença, a viagem até aqui. Uma honra recebê-la. Espero ter a oportunidade de apresentar o nosso laboratório. Nós estruturamos um laboratório de alta complexidade, que é o foco da Testify, que vai de encontro exatamente com a tua vocação clínica, né, e principalmente voltado não só a tratar a doença, mas sim a tratar o paciente, buscar longevidade, qualidade de vida, a melhoria dos indicadores globais, né, sempre assim. Sempre trabalhei nessa área, sempre fui laboratorista, alguns anos de multinacional como fornecedor de reagentes, depois voltei para a área de serviços dentro do laboratório e hoje dedicado aqui 100%. Muito bem. Então vamos direto ao ponto. Eu até fiz uma cola aqui, porque é um assunto tão importante, tratando com duas feras, eu não posso esquecer nenhuma pergunta. Então a gente vai começar pela seguinte pergunta, doutora. O intestino inflamado, qual o melhor caminho, o melhor tratamento dentro de um processo nutricional? Bacana, pergunta excelente. Para dar essa resposta de uma maneira mais completa, então eu vou trazer parte do meu trabalho. O profissional nutricionista, ele costuma ser muito singularizado, né? Então, ele é muito colocado como dietoterapia. Então, nós temos o que emagrece e o que engorda. Quando nós tratamos justamente a relevância do trabalho que o Gustavo faz, a análise, o que você trabalha aqui com alta complexidade. Importante esclarecer para o nosso público o que é essa alta complexidade. Né? Porque a gente fica entre análise e análise de alta complexidade, a profundidade disso. E quando nós falamos de intestino, é justamente nessa profundidade que nós vamos. A gente costuma brincar e está ouvindo muito isso na internet, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso não é uma verbalização de internet, isso é um fundamento. É como se o nosso cérebro fosse um ventríloco e tem uma ignição aqui embaixo para segurar esse eixo, que é o nosso intestino. Então, hoje se estuda o intestino ainda de maneira muito superficial. E tem que entender que aqui o que está emanando está sendo recepcionado em outro lugar. Então, a partir desse princípio, nós respondemos a sua pergunta. Como tratar doenças de cunho inflamatório no nosso intestino? O histórico do nosso paciente, isso é muito importante. Nós, como profissionais nutricionistas, sempre estamos sendo vistos tratando a base. Qual é o sintoma
prebiótico, probiótico, rotina alimentar, sendo que nós não estamos sabendo lidar com a sistemática da alimentação de um modo geral. Então, passa-se o famoso cardápio, que na verdade, quando se trata de autocomplexidade, só corrigindo, não é um cardápio, é um planejamento alimentar. Por isso que uma empresa que trabalha com o que você trabalha com tratamento individual. Eu não trato todo mundo de maneira igual. Essa é a magia de saber lidar com o intestino. A gente vai individualizar ainda mais a saúde desse indivíduo, porque meu intestino não é igual ao seu e assim sucessivamente. Quando eu faço uma análise para identificar o problema inflamatório desse intestino, eu praticamente mapeio o indivíduo. Todo produto comercializado, vamos dar esse exemplo, ele tem um código de barra, correto? O nosso código de barra mora no nosso intestino. A partir do momento que eu identifico esse código de barra, eu sei para que é o produto, a data de validade. Então, eu vou saber fazer o manejo. Então, a partir disso, eu vou dizer qual a estratégia nutricional, eu vou saber qual é o processo inflamatório e o paciente tem que ter aquela consciência, porque o que o paciente sempre nos diz? Eu sinto isso desde, acho que 2 meses. Eu tenho uma paciente, para te dar como exemplo, ela é uma case, vamos colocar assim, entre os meus casos. Ela mora hoje em outro estado, ela mora muito longe de onde eu estou. Mas dado o diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico no processo inflamatório foi tão complexo que ela acabou desenvolvendo problemas psicológicos. Devido a isso, ela não consegue passar em outro profissional. Ela migra de outro estado e até mim 2 vezes ao ano para uma manutenção. Eu localizei um profissional, conversei com esse profissional no estado dela, a gente conversou, mas ela falou, não, Gabriela, eu viajo 2 vezes por ano porque eu não posso passar. Então, tem que ficar claro, para fazer um diagnóstico do processo inflamatório no intestino, é muito complexo, porque avaliar uma microbiota não é só através do sintoma dito. Olha, o meu paciente está me relatando. Você precisa de relatórios palpáveis. Eu preciso conhecer a microbiota intestinal. Deixando claro, conhecer uma microbiota intestinal não parte do princípio de saber que temos fungos, bactérias e outros agentes próprios da flora. Não, eu preciso analisar e saber o que é o teu. A partir do que eu avaliar o seu, eu vou conseguir dar esse diagnóstico que você me perguntou. Do ponto de vista da inflamação, né, todos os vários caminhos inflamatórios, tem uma estratégia que a gente gosta bastante, que é sempre orientar a testagem, né, laboratorial conforme, tanto os exames complementares quanto de alta complexidade, mas sempre na linha de priorizar a desinflamação, seguir com a modulação e a partir dali pensar no cuidado. Tá? O que a gente vê tradicionalmente é que muitas vezes se pensa na correção, né, na reversão de um quadro sintomático, e aí vai direto para um cuidado, sem fazer as modulações que são necessárias. Né? Então, a base de informação toda ela vai te permitir uma modulação e um cuidado muito mais facilitado, o que eu imagino que deva ser o caso dessa sua paciente que vai te buscar 2 vezes por ano. Gustavo, esse é o termo, modulação. Profissional de saúde, independente da classe, se ele acessa o intestino do paciente dele, precisa ficar claro, modulação é algo que ele tem que carregar diariamente. Eu não sei modular, ou talvez não saiba fazer a leitura da modulação, sendo mais clara. Então, busque essa informação. Hoje ainda nós temos uma gama de público que diz, por que a nutricionista está pedindo esse exame? Por que está partindo desse princípio? Porque nutricionistas, metabolistas que cuidam de patologias, não de casca, não de peso, aquele peso maciço de balança, não tem como cuidar de um indivíduo se a gente não souber, no mínimo, e te digo no mínimo, porque nós temos vários testes a analisar o indivíduo, no mínimo saber como está a microbiota do meu paciente. Isso vai abrir um leque tão grande que vai resultar no que ele disse inicialmente. Longevidade, que eu acho que é o mínimo que um paciente tem que trazer como ideia inicial dentro de um tratamento. Longevidade. O resto vai ser uma consequência que ele vai desfrutar, com certeza. Sabe que como bioquímico eu olho sempre, eu não tenho a experiência nem a prática clínica, né? Não é da minha área, mas eu sempre observo os caminhos, né, os mecanismos das respostas inflamatórias e uma priorização que eu faço é inclusive pela testagem de hipersensibilidades, porque já trabalha a diminuição do título e do título de anticorpos séricos e na potencial desinflamação rápida desse paciente. Tanto que é uma intervenção clínica que se faz que o que a gente tem de experiência é ter um impacto em sintomas, em melhoria de sintomas e no quadro geral dos pacientes entre 1 e 2 semanas. Então é muito, muito positivo, principalmente porque cria uma situação de mais adesão ao tratamento.
né, de maior lealdade ao profissional, né, porque já sentiu, já teve esse impacto. E a partir desse momento que a gente passa a se preocupar um pouco com a modulação intestinal via análise de microbioma. E aí até te pergunto, porque eu já tive essa conversa com vários nutricionistas e eu, do meu ponto de vista, eu sempre penso nas sensibilidades alimentares primeiro, no microbioma depois. A tua opinião, muitos nutricionistas já me responderam que preferem o contrário, e qual a tua opinião? O que vem primeiro? Pergunta fantástica. Eu acho que o seu caminho é o óbvio. Por quê? Não tem como ser contrário. Estou dizendo Gabriela, no meu cunho profissional, ok? Por quê? Mas por que todo mundo pensa na modulação intestinal e depois na sensibilidade? Porque você analisa a sensibilidade porque ela já é pré-existente. Eu acabei de te caracterizar ela. Porque senão você vai simplesmente falar, a Gabriela tem o quê? Não, eu te caracterizo a sensibilidade e você foi lá e analisou qual foi o impacto que a sensibilidade resultou no intestino. Não ao contrário, porque senão não faz sentido. É justamente o caminho que você está falando. Se eu fizer o caminho inverso, eu posso, inclusive, atenuar a sensibilidade que era pré-existente. Por isso que tem que ser. Eu recebo o relato da sensibilidade, faço o estudo dela, amenizo esse sintoma, em detrimento disso, eu estou fazendo a análise desse intestino para ver o que impactou lá. Se for ao contrário, nesse processo de análise que eu julgo ser primário, principal, eu posso atenuar essa sensibilidade e confundir o diagnóstico. Pode ser uma coisa como pode ser outra. Aí eu prolongo. Você me deu aqui um resultado de 15 dias. É muito rápido. Então, lembrando uma outra coisa que estamos ouvindo muito, isso me preocupa muito. Olha, não coma tal coisa que é inflamatório. Eu tenho verdadeiro pavor disso. Eu fico assustada quando eu ouço isso. Vira o padrão das dietas sem lactose, sem glúten. Vira aquele padrão e, assim, nós não somos padronizados. Nós somos um exército de robôs. Então, assim, quando entram no meu consultório, eu falo, olha, eu não quero comer nada inflamado. Eu falo, o que é inflamado para você? Eu comi um pão inflamado. Eu falo, desconheço. Eu conheço. E lembrando que nós temos uma população com direitos iguais, tá? Situações patológicas iguais, mas condições de acesso totalmente distintas. E está na nossa competência profissional igualar o tratamento, onde a pessoa possa ter acesso àquilo. Gabriela, mas existe como fazer? Sem sombra de dúvidas. Aí cai no que você acabou de me falar. Analisa a descrição de sintoma, depois vai para o intestino. Se for ao contrário, eu posso até tornar mais complicado o tratamento de quem tem pouco acesso. Fica mais complexo de entender. Então, eu prefiro ir por esse ponto de vista seu. Na hipersensibilidade alimentar, a literatura ela traz para a gente que o tempo adequado para reavaliação é de 3 meses pós-dieta de exclusão. E na microbiota, na modulação da microbiota intestinal, esse tempo ele vai de 45 a 90 dias. Né? As principais publicações elas passam 90 dias. A nossa experiência, principalmente quando avaliamos microbiomas de pacientes pós-antibiótico terapia, é de que o ideal seria para 90 dias, mas muito na prática clínica reduz esse tempo da modulação para até 45 dias. Né? Na tua prática clínica, o que você percebe em termos de resposta clínica do paciente na intervenção pós-sensibilidade e pós-modulação? Pós-sensibilidade e pós-modulação, Gustavo, vai depender de como o paciente chegou até mim. Ele tem um histórico, o resultado final, que foi o problema que levou a mim, o histórico pregresso. Porque, às vezes, é uma repetição aquele processo. Houve uma melhora não significativa por uma intervenção que desconhecemos. A gente sabe que ocorre a automedicação ou autoconceito, né? Daquilo que a gente tem fácil acesso, principalmente via internet. Que nem sempre é uma informação que o paciente te dá na anamnese. Exatamente, perfeito. Não dá, você desconhece. Quando você vai perceber, assim que você intervém, a resposta não vem no tempo hábil padronizado que nós estamos acostumados e a gente fica colhendo aquela informação da pessoa que às vezes está constrangida pelo simples fato do erro. Então, assim, a gente tem a literatura, lembro até de um caso, eu acho que todo mundo vai lembrar, de um grupo que se uniu em 2011, porque eles tinham deficiência de informação em relação a uma doença inflamatória intestinal específica. Eles se reuniram para poder discutir e ver o que um conseguia ajudar o outro. Agora pensa, um grupo de pessoas com uma patologia intestinal específica, onde os sintomas são similares, mas o histórico de doença é totalmente distinto.
A gente não poderia colocá-los dentro desse padrão, 45, 3 meses. A gente teria que analisar o histórico anterior. Então, assim, sempre focar na individualidade metabólica. Esse seria a chave, a divisão de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta como leigo, né, porque vocês estão dando uma aula aqui. Os exames de alta complexidade, que diferença fez nesse processo todo? Do antes e o depois, em relação ao que nós tínhamos e o que nós temos hoje, em relação a esses exames mais complexos? Como bioquímico, ele tem como ser até mais justo na resposta do que eu, né? Você sabe que para essa resposta, o que vem na minha mente é o conceito da medicina de precisão e da medicina personalizada. Né? Por quê? Tradicionalmente, o que a gente tinha de prática era a conduta em vias da anamnese do sintoma. Né? Então você... Às vezes é uma terminologia um pouco delicada para se falar, mas assim, em muitos momentos são tentativas e erros. Né? Então você pega um paciente, vamos para um extremo, você pega um paciente que faz uso de medicação psiquiátrica. Né? Então assim, qual que é o padrão que você tem para saber qual a dose? Né? Qual a posologia adequada para esse paciente? Você não tem nenhuma informação, então você vai seguir a orientação de bula do fabricante, né? Falando o seguinte, olha, esse medicamento você vai tomar de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, não atrase, legal. Só que você não tem nenhuma informação sobre meia-vida plasmática e não sabe quanto tempo isso dura. Então você tem um paciente que pode hipermetabolizar, um paciente que pode não metabolizar, que pode entrar em um estado de toxicidade e assim, isso atrapalha a intervenção clínica significativamente, de modo que se o paciente não vê uma resposta boa ao tratamento, é o profissional que não presta. É o profissional que não tem a competência. É o nutricionista que não fez a dieta certa, é o nutricionista que não fez a suplementação certa, é o nutricionista que não fez as intervenções certas, é o médico que não medicou corretamente. E assim, na base mesmo, você não tem opção. Né? Então, o que eu vejo de mudança, tentando ser mais objetivo na tua resposta, e uma intervenção mais assertiva, logo na primeira vez. Eu... brinco muito que é o seguinte, né? Minha primeira experiência na clínica nutricional, como nutricionista, eu estava 16 quilos acima do meu peso, sedentário, porque trabalhando 12, 14 horas por dia, e fiz o teste de hipersensibilidade alimentar, que na época eu estava pessoalmente trabalhando junto no desenvolvimento do teste, nas validações do teste, e eu vi que deram mais de 80 alimentos intolerados. E assim, como é que você faz uma exclusão de 80 alimentos? Você não faz. Porque se dá positivo para castanha do Pará, você tira a castanha do Pará. Só que se dá 80 alimentos, não tem o que fazer. E aí foi o momento que eu fui procurar ajuda, né? E o nutricionista ele fez um reequilíbrio completo da minha dieta. Foram 16 quilos perdidos em 4 meses. Uma desinflamação absurda, melhoria na qualidade do sono, melhoria na disposição, na concentração, nos indicadores hormonais, parte toda metabólica que você já comentou. Então, assim, a alta complexidade, e esse nem é tão alta complexidade, né? Porque é uma dosagem de IgE sérico. Mas a alta complexidade, ela traz exatamente essa informação adicional para que a nossa intervenção seja mais assertiva e que a resposta do paciente seja mais melhor percebida e que seja o mais curto prazo possível. E eu acho que nós conseguimos trazer com isso, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por genética, eu acho que é um divisor de águas profissional para a nossa vida, porque nós somos profissionais, mas também somos pacientes, né? Nós temos o nosso autocuidado. E vou dar um exemplo, você deu o seu exemplo de qualidade de vida, de trabalhando. Nunca se conciliou a nutrição com doenças autoimunes como se está conciliando no momento. Porém, nós ainda temos uma falta de preparo, e isso não é uma crítica, né? Como ele me disse, complexo dizer. Mas assim, como que os profissionais acham que basta desinflamar? A minha pergunta ao profissional é, qual é o seu conceito de desinflamar? Eu recebo um número expressivo de pacientes portadores de fibromialgia na clínica. Mulheres que tiveram a sua vida transformadas. Quando eu digo transformadas, eram pessoas que não sorriam. Então, base, desde o que ele acabou de falar, tá? Dessa metabolização desse remédio para ansiedade, o antidepressivo, tudo isso, até a doença propriamente dita, a autoimune, a fibromialgia. Gabriela, eu voltei a viver. E eu costumo brincar com os meus pacientes e falar, vocês não precisam sorrir só com os dentes. Se você estiver sorrindo só com os dentes, nós temos mais do que um problema aqui para resolver.
Então, assim, invadir. Agora, como você chegar e acessar isso se não for dessa maneira como ele descreveu? E assim, as pessoas estão começando a se acostumar com a dor. É a minha preocupação. Eu sou portador de fibromialgia, eu tenho Crohn, eu tenho colite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quando eu tomo o meu remedinho, passa. E eu vou empurrando com a barriga. E se perdeu totalmente o conceito de longevidade. Então, a gente está já se preparando para ter uma senilidade e zero senescência. Isso me preocupa muito na população. Gabi, por quê? Porque nós, profissionais, estamos informando pouco a nossa população o que é uma coisa, o que é outra coisa. Se nós queremos opiniões consistentes, nós temos que formar essas opiniões, porque parte de nós essa informação. E a genética, a população não está entendendo. Nós, que somos os preparadores e a nova geração, eles têm o boom da saúde na mão, que é tudo. Antes a gente precisava correr tanto atrás desses exames. Olha o que ele acabou de descrever para a gente. 80 alimentos. Não 80 opções, são 80 exclusões. Então, o manejo que esse nutricionista fez para levar ele eliminar, 16 quilos, foi mudar o hábito de vida desde que se enquadre com a vida que ele tinha. Não falou para ele assim, olha, você deixará de fazer isso porque ia perder sentido. Ia perder tão sentido que ele não ia aderir. Ele ia falar, eu vou conviver com todo o estrago, continuar meu trabalho, que é o meu objetivo de carreira, e eu vejo o que eu faço depois. Porque isso é um hábito do ser humano, é inerente do nosso comportamento. Aí não, fez sentido. Não, faz sentido. E tudo que ele colheu de benefício. Qualidade do sono, tempo com a família, poder sentar e fazer uma refeição sem ter culpa. E assim, fazer gestão de tempo, porque isso acabou ocorrendo. Né? A gente tem mais qualidade de comportamento metabólico, você passa a fazer melhor a sua gestão de tempo. Então, eu acho que a resposta que seria o divisor de águas. Nós tínhamos algo mais raso, onde a gente trabalhava cavando mais, vieram e trouxeram a profundidade daquilo que a gente cavava. Hoje a gente não cava mais. A resposta vem mastigada apenas para a gente interpretar. Simples assim. A gente está falando, então, de qualidade de vida. Né? Não é simplesmente tratar de um problema. É olhar como um todo para que a pessoa tenha uma melhora na sua qualidade de vida como um todo. Né? Esse é o foco, né? Esse é o foco. Esse é o foco. Quando a gente fala, acho que em longevidade, não se pensa só em extensão da vida, né? Mas viver bem. Né? Viver bem esse período. Ter um envelhecimento saudável, fisicamente, mentalmente. Né? E sai da moda, né, pessoal? Quando eu pensei em ser nutricionista, eu sou meio chata com padrões. Não sou uma pessoa. O padrão tem que ser respeitado desde que ele faça sentido. Tipo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu desenvolvi um método de trabalho. Falei, eu quero dar um nome no método que eu trabalho. A minha maneira de trabalhar clinicamente que vai ter um nome. Se alguém quiser trabalhar como eu, precisa de um treinamento. Então, nós desenvolvemos dentro da clínica um método. Eu digo nós porque ninguém trabalha sozinho. Eu acho que o termo nós tem que ser muito respeitado. Até mesmo porque existiriam nós com a Gabriela até mesmo pela genética. Eu não chego à conclusão que eu chego sem estudos que são pregressos ao meu trabalho. Eu desenvolvi um método de trabalho. Cada pessoa que entra ali, ela faz a seguinte pergunta para mim. Mas você vai me atender com esse método que você trabalha? Falei, não teria como, eu não sei trabalhar de outra maneira. Mas por que você me pede isso? Porque só funciona dessa maneira. Então, existe a pessoa super... Eu tô aqui para você fazer de mim o que você quiser. E existe a pessoa que chega engessada. Eu tô com medo do que vai acontecer. Mas quando faz sentido, para o paciente precisa fazer sentido e para nós também. Porque se não fizer para nós, a gente não consegue passar. E quando a gente está falando de longevidade, a gente não está falando da longevidade que falava do nosso pai, da nossa mãe, que era durma de 8 a 12 horas, não coma alimentos sujos, tenha uma alimentação limpa. Nós estamos falando de oportunidade. Nós estamos falando de oportunidade. É o que ele está falando, é o grande diferencial. O foco não é só o tratamento, é qualidade de vida. É qualidade de vida. Aliás, eu vou pegar um gancho do comentário que você fez sobre as doenças autoimunes, principalmente colite e Crohn, porque grande parte das publicações, quando a gente fala, né, a nossa temática hoje é identificando as inflamações e modulando o intestino, né? Então, assim, grande parte das publicações científicas, quando nós buscamos revisões bibliográficas, talvez mais de 60% delas são sobre essas duas doenças, Crohn e colite ulcerativa. E como diferenciar esses processos inflamatórios? Vou fazer um comentário, apesar de ser patológico, mas
eu gosto muito de estudar essas doenças que são de... Muitas vezes a gente procura... Qual é o primeiro profissional que vem à cabeça de vocês quando eu falo nessas doenças? Sem pensar, qual é o primeiro profissional? Na minha não, né? Mas a resposta eu acho que é o gastro. Durante a... Você sabe qual é o primeiro profissional que vem na minha mente? O reumato. Entende? O reumatologista. Então, assim, a gente tem doenças que são inflamatórias intestinais, mas que tem raiz no guarda-chuva da resposta imune ou da resposta inflamatória. E se nós partirmos do que ele disse da genética, o reumato, a doença intestinal crônica, a genética nos permite trabalhar de maneira multidisciplinar. Deve-se trabalhar de maneira multidisciplinar. Porque esse modo engessado, ou gastro, a nutricionista, ou endócrino, para que nós trabalhemos de maneira multidisciplinar, precisa se falar a mesma língua. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu tive o privilégio de trabalhar com equipes gástricas. Na minha época, a nutricionista, eu fui a grande vilã, apedrejada. Como assim você vai se especializar em cirurgia bariátrica? Nós somos contra. Eu não sou contra nada que vá a favor da sua saúde, principalmente a sua saúde mental. Basta a gente saber fazer manejo desse paciente. E eu tive o privilégio de conviver e convivo ainda com... Eu vou citar o nome dele porque ele é meu mestre, um professor, um tutor, que é o Dr. Michel Haddad, grande gastrocirurgião. E ele me chamava, em cada processo, cada exame, falou, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E calhava de sempre cair no intestino. Gabriela, esse paciente, ele me mostrava e com o passar do tempo ele falava, da próxima pergunta que eu fizer, você vai ter que olhar e saber responder. E assim, muitas das vezes a gente estava no hospital, muitas das vezes a gente estava com o exame do paciente, eu quero que você saiba na prática. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, quando se trata de saúde, nenhum profissional de saúde pode deixar um paciente sair de dentro do seu consultório sem resposta. Você tem que ter essa resposta. Olha o nosso privilégio. Se nós pensarmos na questão de genética, ela nos dá a resposta. Por que ele está falando de reumato? Elas têm características, essas doenças, muito similares. Diferenças curtas, né? Frequência de evacuação, sangramento, e muitas das vezes o próprio gastro fica aqui, ó. Estou te dando esse diagnóstico, porém, não existe um porém para a nossa saúde. Esse porém existe nesse processo absortivo, que é entre erro e acerto, na administração do medicamento. Agora, no diagnóstico, esse tempo de acerto coloca em estado sofrível o meu paciente. Então, assim, eu não tenho muito esse tempo. Agora, quando eu tenho um aporte, imagina que eu fui no gastro, que me sugeriu, me indicou a nutricionista para que eu já venha fazendo testes e o reumato entra para fechar isso. Aí eu entro na parte que ele disse. Eu diminuo muito o sofrimento desse paciente em muito menos de 3 meses para fechar um diagnóstico e ver a melhora. Muito menos do que isso. E passo a colocar esse indivíduo num estado mental que, inclusive, está sendo influenciado por esse intestino inflamado, que pode ser uma conversa, senão eu me torno muito mais abrangente aqui. Eu encurto tudo. E muitas das vezes, esse monte de remédio de ansiolíticos e íticos que se usa na vida, era por causa disso. Porque ninguém consegue viver frequentemente doente. E esse caminho inverso, né, de quando a multidisciplinaridade não acontece e ele vem, por exemplo, o autoimune vem tratado de um reumato, vem modulado, imunomodulado pelo reumatologista, ou o paciente de câncer que vem já em tratamento do oncologista, a gente vê o quanto tem de relatos dos sintomas aliviados do tratamento, da melhoria do tratamento, do tempo para remissão, do tempo reduzido para remissão, quando você tem essa multidisciplinaridade envolvendo a medicina de precisão e trazendo o nutricionista para dentro, né? Porque modulação de um intestino que está inflamado pelo câncer em si, pelo uso de quimioterápicos ou por diversos outros medicamentos, é base da conduta clínica do nutricionista. Exatamente. E o nutricionista tem que saber de cada esfera essa que você descreveu, os efeitos. E o processo, e o período, o tempo. Respeitar esse tempo e analisar. Às vezes, minhas consultas, por exemplo, são semanais. Todos os meus pacientes, com exceção, tá? Existe um campo de exceção dentro da metodologia que eu aplico, me vem semanalmente. Quando você pensa numa nutricionista semanalmente, até te entedia, né? Você fala, meu, o que eu vou fazer lá todo dia, semana? Eu olho pro meu paciente e falo para ele, olha, você pode parar de mentir para mim, por favor? Volte a tomar água. A pessoa já olha para mim. Eu falei, por favor, você não tá dormindo bem. E não adianta chorar com esse intestino para mim, porque o problema tá sendo água. A gente conseguiu. E assim, a gente brinca, porque vendo toda semana, a pessoa cria aquele vínculo, né? Ela falou, Gabriela,
tá na porta da minha casa, mas tem características estampadas numa pessoa daquilo que ela é portadora patologicamente. A gente tem que fazer essa leitura. Esse paciente oncológico, por exemplo, que o Gustavo descreveu, olha o que ele traz para mim. E ele não vai trazer informações tão assim precisas, porque não é dada. Ele é um paciente oncológico. Nós temos que saber, nós temos que bater o olho no exame, no quadro de diagnóstico inicial, no tratamento que ele está recebendo do tipo e saber fazer a continuidade. E esse intestino, nesse caso oncológico aqui, ele vai ser a minha força motriz de vai ou não vai. Vai ou não vai. Inclusive, essa questão geneticamente falando, essa questão da gente saber respeitar os altos e baixos do tratamento oncológico, porque vai haver. E a gente pode amenizar muito. O que eu tenho trabalhado muito nessa questão de genética. A gente não tem. Antes a gente tinha idosinhos, senhorzinhos. A gente pensa lá no nosso avô e nossa avó. Não, hoje nós temos idosos, pessoas classificadas pela Organização Mundial de Saúde que a partir de tal idade é considerado idoso. Comprovado. Não são. Por quê? Porque já faz 5, 10 anos que nós estamos preparando ele apenas para ter aquela idade biológica. Ponto. Cronologicamente falando. Ele não é, a pessoa continua. E eu sempre falo para o meu paciente, isso compete inclusive ao nutricionista que só trabalha exclusivamente com dietoterapia. A nossa base intestinal, inclusive para quem quer só esculpir fisicamente. Não, eu quero trabalhar essa questão de emagrecimento, ganho de massa muscular, eu quero. Eu sempre pergunto para o meu paciente, tá treinando bem? Tá dando tudo certo? Tô, Gabi, tá maravilhoso. Falei, você pretende envelhecer puxando todo esse peso? Você já se imaginou daqui 10 anos? Não, mas você não me deixa aproveitar o momento? Falou, não, eu quero que você continue aproveitando esse momento. Porque talvez eu não esteja aqui 10 anos, mas eu quero que o que você pregou e plantou de bom envelheça junto com você. Que você continue fazendo, porém, respeitando os limites que a idade vai te trazer. Onde que nós vamos conseguir isso? Avaliando o indivíduo geneticamente. A gente precisa conhecer ele na profundidade. Você falou de idade, né, doutora? Existem diferenças no diagnóstico e no tratamento entre adultos e crianças? Total. Crianças, acho que Gustavo detém a mesma opinião. Eu fico brava, gente, não tem outro termo. Eu fico brava. A mãe da criança leva pra mim e já fica assim. Eu escolhi trabalhar com uma faixa etária de criança, porque criança requer tempo, requer conexão. Isso precisa ficar claro. Ah, não, você vai conversar com o pai e com a mãe. De jeito nenhum. Eles precisam estar conectados. Eles precisam sentir a sua verdade. Eles precisam gostar do ambiente onde entra. Estamos falando de saúde mental aqui. Então, eu, Gabriela, trabalho com crianças a partir de 8 anos, porque já saiu, né, um pouquinho da fase do pré-escolar, então, assim, a novidade não fica tão alarmante. As nossas crianças, quando elas entram na fase da adaptação oral, nem toda criança é aquela criança com meluna linda, que você vai tirar foto com brócolis, que mãe adora. Não é assim. Não é receita, não é receita de bolo. E focinho de porco e tomada em criança existe. Existe, isso é um fato. E existe aquela questão de, já que ele não comeu, vamos dar um biscoitinho? Já que ele não comeu, por que não? Aí, assim, a criança tem aquele coadjuvante na vida dele, o tio, a avó, e vem, né? Eu falo para as minhas mães, mãe boa é mãe chata. Não vai dar, sou eu que escolho, ele tem rotina. Sabe o que é importantíssimo na sensibilidade intestinal, no desenvolvimento, até mesmo porque até o 4º ano de vida de uma criança, toda essa microbiota intestinal, ela passa por uma oscilação muito grande. Antigamente, os pediatras falavam, antes de 4 anos, você não dê mel à sua criança. O motivo ele desconhece, ele falava, vai ressecar, ele vai deixar de evacuar. Não. Oscilação dessa microbiota até o 4º ano, tá? Ocorrem mais em meninas do que em meninos. Mas aí, o que acontece? Essa criança tá indo para a escola. O que a gente confunde? Ah, ele teve dificuldade no evacuar porque ele é tímido. Olha como mistura todas as coisas. Chega lá para nós vamos ter dificuldade. Ele é tímido, ele não evacua, você não adaptou ele, você não ensinou ele a comer, porque artigos diversos nós poderíamos citar aqui. Você só rejeita um alimento depois de oferecer ele 5 vezes. 5 vezes eu ofereço uma criança. Mas eu vou dar 5 vezes a mesma coisa? Não, eu vou prepará-los eles de 5 vezes diferentes. Mas isso dá trabalho. Mas é o seu filho. É uma gestão. Alimentação de criança e intestino precisa de gestão. Se não tiver gestão,
Não tenho o que fazer. Eles são mais difíceis porque estão evoluindo, né? Porque vai mudar conforme essa idade. O adulto meio padronizado, mais fácil, né? Conforme a faixa etária. Temos a questão da puberdade. Difere muito meninos para meninas. Porém, se você cedo já iniciar essa adaptação, isso flui que é uma maravilha. Nós vamos ter um adulto abençoado. Se a gente começar a errar logo na fase de adaptação alimentar da introdução, aí nós teremos um grande problema a longo prazo. Na verdade, até minha última pergunta, que eu acho que dá um resumo excelente dessa conversa. Você comentou várias vezes do seu método e eu fiquei curioso com o seu método. O método que você desenvolveu, o que ele tem como principal diferencial e como que você encaixa dentro do seu método os exames de alta complexidade? Gustavo, eu não gosto de trabalhar com generalista, como eu falei. O método NIF, Nutrição Inteligente e Funcional, é porque eu quis trazer à realidade dos meus pacientes a nutrição, tá? Voltada de uma maneira global, que não fosse contagem de calorias e emagrecimento de exclusividade, com os fundamentos da nutrição funcional, mas com a inteligência da flexibilidade, onde todo paciente pudesse acessar o meu trabalho. É muito fácil trabalharmos para quem tem acesso a tudo que nós vamos pedir. Ao exame, ao alimento, atividade física. Então, eu recebo pessoas te dando um exemplo muito vago, que está dando KM de glicose, desconhece o termo insulina e esquece de tomar o remédio. Mas eu atendo paciente que toma insulina, que compra todas as medicações, que vai comprar qualquer coisa que eu quiser. Eu quero bom resultado nesses dois casos. Eu tenho que me virar. Eu sou a nutricionista. A individualidade desse método é isso. Exames de alta complexidade. Você imagina o que eu posso fazer com a alta complexidade e agilizar o tratamento desse indivíduo até com menos possibilidade? A leitura que eu vou fazer dele é muito mais rápida. Eu não preciso colocar ele em testes vagos, muito mais, até eu saber. Nossa, eu acho que. Então, a alta complexidade, ela é assertiva para mim. É esse caminho que eu vou tomar. E principalmente porque ele lida com aquilo que para mim é fundamental. Não tem outra forma de eu trabalhar do meu método. Tratar cada um dentro da sua individualidade metabólica. Todo mundo aqui já ouviu. Você já ouviu. Nossa, mas não é possível. Eu fui no mesmo profissional, aconteceu isso com ele e nós comemos a mesma coisa. Todo mundo tem essa impressão. Todo mundo. Se você pegar uma mulher com o mesmo peso que eu, com a mesma idade, fazendo o mesmo exercício e fizer a mesma intervenção, o resultado é completamente distinto. As pessoas precisam ter esse conhecimento. E exames de alta complexidade me permite provar isso ao meu paciente. Eu não preciso estender muito a conversa. E o melhor, isso é uma prova para o paciente. Para mim, intervenção torna o meu trabalho muito mais fácil. Eu intervenho muito mais fácil. Eu não fico nessa questão, como a gente citou, do problema da ansiedade, dos ansiolíticos. Eu não preciso ficar acertos e erros. Não, eu intervenho. E quando o paciente desfruta dessa verdade, o tratamento nutricional faz mais sentido. Ele não trata só como aquela questão, vou à academia ou não. Não fica só dentro daquela base da estética, entende? É para isso que o método NIF foi criado, para mostrar que a nutrição está muito além do que tratar o invólucro de uma pessoa, a estética de uma pessoa. Existe diferença, doutor Gustavo, em relação a olhar para um adulto e para uma criança num processo como esse? No processo, eu não me atrevo a responder com relação ao processo clínico. Sempre ao processo diagnóstico. Então, por exemplo, o que nós temos como base de conhecimento é que as sensibilidades alimentares, por exemplo, em crianças, dependem do volume de alimentos ou da variedade de alimentos a que essa criança foi submetida. Um bebê que só tomou leite materno não faz sentido testar para 216 alimentos. Microbioma intestinal. O intestino, a Gabriela já comentou sobre as diferenças da microbiota em diversos cenários, e ele muda com a idade, que foi a resposta, ele muda conforme a mulher estado gestacional ou não, muda conforme momento de saúde emocional, ele muda com relação ao ambiente. Você vai ter uma microbiota completamente diferente de uma pessoa antes das férias e depois das férias. Né? Então, assim, principalmente se forem férias longas e com viagem, né? Exposto a alimentos diferentes, a um nível de estresse diferente, então tudo muda. Né? O que é o desafio para o laboratório hoje? É ter, por parte do profissional, a ficha clínica preenchida
com o maior número de detalhes possível. Porque a medicina de precisão, a personalização, ela também envolve, principalmente ela está envolvida na bioinformática, porque o desafio hoje ele não é mais analítico. A química está lá, o equipamento está lá. O desafio está como é que eu interpreto os dados que ele vai me dar. E essa interpretação ela é bioinformática. Então eu preciso alimentar o sistema com dados bioinformáticos para que ele consiga interpretar a informação da melhor forma possível. E a melhor forma possível é sabendo idade, sexo, como vive, onde mora, o que come, como se comporta. E quanto mais aspectos comportamentais eu tiver, maior o número de cruzamentos que eu consigo fazer, para que eu consiga entregar um laudo com a melhor qualidade possível e que permita a intervenção mais rápida, assertiva e facilitada possível. Doutora, tratamentos alternativos, como o uso de probióticos, é eficiente ou não? Faz a diferença ou não? Faz, desde que nós, tenhamos feito de maneira antecipada o que ele acabou de descrever. Porque como é de fácil acesso, né? É livre demanda, né? Para comprar, eu vou tomar. E assim, eu chego a ficar aflita quando fala, deixa eu tomar alguma coisinha aqui, porque eu vou iniciar um processo, eu já vou melhorando meu intestino para absorver mais as suas vitaminas. Que vitaminas se você nem testou para saber quais você precisa? Porque vitaminas também intoxicam com o seu fígado uma vez excedentes. Não precisa. Tá urinando demais. Não precisa. Então, precisa testar. E o que é lindo, né? A palavra não tem outra palavra melhor. De trabalhar com o intestino é que ele está ligado a todos os outros testes. Ele está ligado a todos os outros testes. Se nós pensarmos da dietoterapia de base, que é essa que nós mais vemos e assistimos, vamos pensar a título de ganho de massa muscular, o que difere muito do que nós falamos até agora? Como que eu ganho massa muscular e perco gordura se eu desconheço a microbiota desse indivíduo? Então, nisso, eu já testei ele 2 vezes. Aí todo mundo já ouviu falar, mas Jesus, como treina muito! E fica aquela barriguinha, tem aquela gordurinha. Todo mundo já ouviu falar. E eu brinco com o meu paciente, pode mesmo, às 6 horas da tarde, se encher de whey protein, fermentar e agachar, vai ser maravilhoso. Você vai aparecer aqui semana que vem morrendo. Ele fala, é verdade, Gabi, não faz sentido. Eu falei, não, sentido não fez, é porque você sentiu vendo, você viu. Então, assim, tem que ter esse diferencial, tem que ter essa análise antes. Quando a gente tem essas informações que ele descreveu, o resto é só uma consequência. Informação, excesso de informação, principalmente do que ele falou, é muito relevante. O que acontece na vida do indivíduo. O intestino é influenciado por tudo. Na verdade, o nosso intestino é uma judiação, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente faz com ele o que a gente quer. Inclusive perder o estímulo. Enquanto ele passou por um processo de eliminação de 16 quilos, ele trabalhava muito, ele modulava a carreira dele. Quantas vezes o intestino falou, Gustavo, preciso funcionar? A gente não deu atenção, sabe por quê? Cognitivamente a gente estava ativo em outra coisa. Ah, mas eu saberia. Não, eu não saberia. A gente estava muito ocupado, muito atento a outra coisa. Hoje a gente educa uma pessoa até a entender os sinais que o intestino está dando para funcionar, que pode ser não sentir nada, tá? A respeitar horários. A gente tem como cronometrar o nosso intestino, educar ele, falar, não é que funciona mesmo, não é que eu mando nele, mas a gente só vai saber isso conhecendo o que está a fundo nesse intestino. Hoje o profissional tem um papel, uma visão mais holística sobre a situação do paciente, para poder entender todos esses caminhos que o paciente tem que Na verdade, esses testes abriram um caminho clínico para nós fantástico. Principalmente se conseguirmos, graças a Deus estamos conseguindo, que de maneira amigável a gente feche essa maneira multidisciplinar de agir. Lembrando, você falou de probióticos e prebióticos, que nós não estamos nos limitando ao trato exclusivo ortomolecular, que senão as pessoas confundem. Ah, não, isso é só de cunho ortomolecular, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de teste de alta complexidade. Nós estamos falando de ver algo de profundidade. Nós estamos falando de exclusividade. Nós temos como ver mais de 200 alimentos. Eu já recebi diagnósticos de problemas de esôfago. Quando eu falo em esôfago, qual a primeira coisa que você vê? Hérnia de esôfago, acidez em excesso? Não, era uma intolerância alimentar que causava aquela constrição, aquela ardência. Imagina para nós chegarmos em qual alimento foi esse, que promovia essa patologia esofágica. Imagina para chegar.
Então, imagina quantos testes foram feitos, quantas endoscopias esse indivíduo foi submetido. Numa endoscopia nós vamos descobrir? Não, a gente só vai medir o tamanho da lesão. Nós não vamos descobrir essa intolerância. E era uma intolerância da natureza como ele descreveu. Aí nós vamos tirar 100 alimentos desse indivíduo? Não, nós só vamos ajudar na convivência e nós vamos amenizar os danos. É isso que nós vamos fazer. Como você vê isso, doutor Gustavo? A relação com tratamentos alternativos para a gente poder identificar situações para promover um tratamento mais específico. É redundante. Assim, de tudo que a gente conversou aqui, é muito redundante pensar no seguinte, de novo, parece repetitivo, mas é o que significa a personalização do tratamento. Né? Quanto mais informação você tiver, melhor a tua intervenção. Né? Quanto mais detalhamentos você tiver, e assim, aqui a gente está falando hoje, ainda bem, de um caminho que não é mais tão finito. Né? Por quê? Você começa com a base que seja com uma dieta de exclusão, a modulação intestinal, vai para o acompanhamento genético, começa a fazer uma identificação mais precisa disso, identifica se esse paciente precisa de uma intervenção medicamentosa, se for o caso, você já tem o caminho da farmacogenética para ver qual que é o medicamento que vai ser mais adequado ali, qual que vai ser o medicamento que vai ter melhor metabolização, melhor efeito, melhor resposta, eficácia e menor toxicidade. Por quê? Às vezes você faz todo o trabalho de base para depois entrar com um medicamento que tem alto poder tóxico para esse paciente, que se acumula, e estraga todo o trabalho que foi feito de modulação. Então você estabelece uma modulação intestinal ali, entra com uma medicação que pode eventualmente destruir todo esse equilíbrio. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Para mim tem sido mais uma aula aqui do que um bate-papo, e eu entendo que todas as informações que a gente tratou aqui são extremamente relevantes. E eu queria que você falasse como que você enxerga o futuro dentro desse processo de tratamento, de identificação, de aconselhamento junto aos pacientes. Enfim, como que você vê o futuro nesse processo todo? Primeiro eu preciso agradecê-los, né? Porque isso foi Estou muito contente de participar desse processo do acolhimento, fantástico. Achei fantástico. Fiquei encantada. E eu vou usar a palavra que não tenho termos melhores, aliviada. Há muitos anos eu me preocupo e me sinto aflita a forma como eu tento passar para os meus pacientes, para a minha população, que eu não trabalho e que não devemos, não só como eu não trabalho, como não devemos trabalhar com uma nutrição tão simplista e que a preocupação que nós devemos ter de estudar, nos especializar com profundidade e não apenas através de vídeos de redes. Não é assim que se forma um profissional. Então, assim, a minha preocupação hoje, eu me sinto mais aliviada. Tipo, Gabriela, você está no caminho. Eu acho que eu consigo educar o meu público, eu consigo passar essa informação e não vou precisar de tanto esforço para que isso faça sentido. Então, assim, teste de alta complexidade, estudos genéticos, aprovação, artigos, tudo que nos abastece, nos esclarece o suficiente para passar a informação que há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla e talvez não sendo claro o suficiente. Então, me deixa aliviada, tipo, está no caminho que eu tracei profissionalmente, que é o que eu gosto, que é o que eu trabalho. Legal. Doutor Gustavo, como você vê o futuro dentro desse processo todo? Dependente de conhecimento, de informação, de tudo isso que aqui a gente está fazendo e o propósito dessa conversa, né, que é trazer o maior nível de conhecimento possível, tanto para os profissionais em saúde, principalmente os profissionais clínicos, quanto para os pacientes, né, para que eles também tenham a curiosidade de perguntar quais são os recursos o que a gente tem de tecnologia em saúde mais avançada que me permita um tratamento mais adequado, que me permita menos sofrimento num tratamento quimioterápico, que me permita uma desinflamação e que melhore meus indicadores globais, principalmente disposição, concentração, ânimo, fertilidade, né, que no geral, né, que me permita, por exemplo, fazer um uso de uma medicação psiquiátrica sem as reações adversas e que ela tenha uma durabilidade em baixas doses por um período mais longo. Então, assim, é conhecimento. Muito da base da alta complexidade hoje, dos testes genéticos principalmente, eles carecem de boa informação, de informação de boa qualidade. O que eu vejo como futuro é o que me leva, às vezes, a uma crise de identidade aqui na Testify. Né? A gente sempre se posicionou como uma empresa de tecnologia em saúde, uma health tech.
E hoje eu tenho uma crise de identidade porque eu não sei se eu sou uma health tech ou se eu sou uma edtech. Eu não sei se eu sou uma empresa se eu sou um laboratório ou se eu sou uma empresa educacional. Por quê? Metade do meu tempo eu dedico fazendo exame, metade do meu tempo eu dedico ensinando. Né? Porque a base dessa informação ainda não está presente nos programas de graduação, raríssimas pós-graduações formais, raríssimas. Né? Você tem isso em cursos de especialização diversos, mas que são em grande parte liderados por profissionais que têm a experiência, mas algumas vezes o que eu vejo nesses cursos é a falta da multidisciplinaridade. Né? Então, um curso de pós-graduação formal ele vai ter módulos e 530 horas de conteúdo, no mínimo. Então, ele vai ter uma multidisciplinaridade obrigatória ali. E, às vezes, quando a gente pega o curso de especialização de uma linha específica, nós vamos aprender aquele assunto, né? E não toda a multidisciplinaridade envolvida. É um desafio grande. Tem um caminho longo, mas é um caminho longo, mas prazeroso. É um trabalho muito gostoso de ser feito e a gente, principalmente, o que deixa mais gostoso nesse trabalho é quando a gente recebe dos profissionais que trabalham com a gente a coletânea de casos clínicos. Essa é a melhor parte do nosso trabalho, é entender o quanto que os resultados dos pacientes são impactados pelas testagens e por tudo que a gente vem trabalhando. Doutora Gabriela, doutor Gustavo, eu acho que a gente promoveu aqui uma aula, muito mais do que um bate-papo. Eu saio daqui com muito mais conhecimento, com muito mais informação, e gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, o que a senhora acha importante dar de recomendação, de aviso, de alerta para as pessoas que estão nos vendo, que são profissionais de saúde, mas também são pessoas que não são ligadas diretamente à saúde. O que você acha importante passar de recado para essas pessoas? Primeiro, eu quero agradecê-los, o lisonje, fiquei muito feliz, estou lisonjeada mesmo em participar. Um assunto que gosto demais, e dizer que nós, para os profissionais de saúde, primeiro para a população, se atentem a esse assunto, sejam mais exigentes com a sua saúde. E aos profissionais, também ser exigente quanto à informação, não ser muito limitado, né? Não ser muito caxias em relação. Se nós tivéssemos realmente programas de capacitação muito mais ambíguos, muito mais abrangentes, seria mais fácil. Mas acho que, como o Gustavo falou, nós vamos chegar até isso. O módulo que eu gostaria de considerar, que eu acho que seria um caminho para nós profissionais, é não nos limitarmos em estudar a genética, estudar genótipos, estude de maneira multidisciplinar, estude da maneira como você deve trabalhar. Esse é o caminho. Quando eu fui me especializar, então quando pega meu currículo, tá lá cirurgia bariátrica, funcional, esportiva, cardiologia e por aí vai. São quase 13 especializações, porque justamente para eu tentar englobar toda a necessidade que me aparece. Então, o profissional tem que entender e ficar claro. Nós temos essa obrigação, porque foi essa escolha que nós fizemos. Por isso essa dúvida, eu não sei se eu educo ou se eu analiso. Na verdade, ele faz as duas coisas e sempre vai fazer. Porque quanto mais ele analisar, mais informação ele vai ter para nos dar. Mais ele vai nos educar. Então, eu acho que a minha consideração, afinal, tenham interesse. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa prática clínica e não vai só enriquecer o nosso tratamento como profissional. Vai trazer também, vai mudar totalmente o perfil de exigência do nosso paciente, sem dúvida. Legal. Doutor Gustavo, suas considerações? Não tenho absolutamente nada a acrescentar. Só te agradecer a presença, muito bom recebê-la aqui. Casa sua, seja sempre bem-vinda. E esperamos retomar a conversa e aprofundar alguns desses assuntos aí muito em breve. Por favor. Queria agradecer demais a presença do Dr. Gustavo, da doutora Gabriela. Tenho certeza que para mim foi muito relevante e não tenho dúvida que para vocês que estão nos assistindo também foi uma aula, uma conversa muito relevante, muito importante. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês e eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aí com comentários, siga a nossa página, compartilhem e dê um like, que para a gente é muito importante. Até o próximo episódio e valeu!